Olá, paz do Senhor, bem-vindo ao programa da Escola Dominical, lição número 7, Venha o Teu Reino. Estamos estudando uma revista inteira sobre oração, um trimestre inteiro deste assunto. Em nossa revista Oração, Senhor, ensina-nos a orar. Olha aqui, eu vou mostrar para você. Conhecer melhor nossa revista, o programa de educação cristã continuada, além da revista para professor, também versão para aluno, você tem livros de apoio. Temos aqui um livro, vou mostrar para você aqui um livro sobre oração, também que faz parte da leitura complementar ou suplementar deste trimestre, para se apaixonar pela oração, um livro que escrevemos junto com a revista, além do livro do próprio ICI, que você pode adquirir e assim aprofundar os seus estudos em teologia. Uma bênção estudarmos sobre oração, precisamos muito orar, os nossos dias são dias áridos de oração e sermos despertados por Deus por este assunto, para este assunto, já é uma grande bênção e maior ainda se orarmos um pouco mais. Comigo aqui uma classe da Escola Dominical, que sempre vem classe da Boas Novas. Tudo bem, Pai do Senhor? Bem-vindos à nossa aula da Escola Dominical, lição número 7. Eu vou pedir que vocês digam comigo, juntos, o assunto de nossa lição. Venha o teu reino. Texto áureo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Temos também uma verdade prática, vamos dizer. Ao orar, falamos diretamente ao Rei. E uma leitura bíblica, que está em Mateus, capítulo número 6, versos 30 a 34. Eu vou pedir a Kessia que faça, por favor, essa leitura. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que palavra, né, de sabedoria de Jesus aqui, falando sobre a oração, a questão da ansiedade. Nossa geração é conhecida como a geração velocidade, o tempo parece que voa mais rápido agora com a internet, e Jesus nos lembra da importância da oração e de depositarmos aos pés dele os nossos anseios, as nossas aspirações. Nossa aula está dividida em 3 partes, que são o que você busca, a natureza do reino e crescimento e glória. Cada uma delas com tópicos. Vou pedir que vocês me ajudem a dizer da primeira parte, que é deste bloco, o que você busca. Nós temos a fonte da oração, edificadores do reino, primeiro reino. Depois, a natureza do reino. No segundo bloco, nós vamos ter o lugar do reino, onde nasce o reino, a revelação do reino. Última parte, último bloco, crescimento e glória. Trabalhadores do reino, filhos do reino, Cristo na adoração. Que bênção, né? Você vê que o conteúdo da revista e desta edição é bem aprofundado. O que você busca? O que nós buscamos quando oramos? A oração que Jesus ensinou principalmente é um exercício secreto. Um exercício quando vamos estar com o Senhor a sós, nessa disciplina maravilhosa de conversar com Ele todos os dias. E os demais que estão do lado de fora não sabem qual o tema dessa oração que se passa entre seu Senhor e seu servo. Mas naturalmente Deus sabe. E é muito importante que nós, outros, façamos sempre uma autocrítica do conteúdo da nossa oração. De alguma maneira, aquilo que nós conversamos com Deus é o que é importante para a gente. Nossa aula vai falar sobre isso. E esse nosso conteúdo da oração deve ser passado pelo crivo bíblico
para ver se os nossos pedidos, as nossas aspirações estão seguindo o plano de Deus, a vontade de Deus. Hoje, a nossa aula sobre o reino de Deus, então aqui é um momento em que nós paramos para pensar na oração, não enquanto proveito nosso, mas enquanto plano de Deus. Porque Jesus incluiu, venha o teu reino, então o reino de Deus tem de estar no conteúdo de nossa oração, ainda que não com essa palavra, reino de Deus, mas diluído na nossa cultura, na nossa forma de pensar, nos trabalhos de Deus, no Evangelho, na vida de nossa igreja, da nossa congregação, da pregação para os nossos amigos, como o reino de Deus está presente em nossa vida de oração. O que você busca? A fonte da oração é o primeiro tópico desta parte, a fonte da oração. A fonte da oração, Jesus disse que a fonte das nossas palavras é o nosso coração, né? Jesus diz que do coração procedem as nossas palavras, e do que muito está no nosso coração, então, vêm as nossas palavras. Naturalmente que isso se aplica, essa sabedoria de Jesus se aplica à oração. Exatamente. O perfil de nossa oração, o pensamento de nossa oração, a motivação da nossa oração e as nossas aspirações em oração representam o que tem valor para nós. Então, como está a fonte de nossa oração? O que nós pedimos? Nós ficamos o tempo todo buscando coisas próprias? Nós temos no lugar da oração um tempo separado para interceder, que significa orar por terceiras pessoas, outras pessoas. Nós temos em nossa oração um tempo separado para conversar com Deus sobre o mundo, as demais nações. Nós vemos que muitas vezes a nossa oração pode ser alguma coisa fechada, muito fechada dentro de nós mesmos. Mas no mundo, muita coisa está acontecendo agora. Nações estão em guerra ou em pé de guerra, acidentes aéreos acontecem aqui e ali, violência, tantas coisas entre as nações, nestes 7 bilhões de pessoas que habitam a Terra. Como nós conversamos com Deus e isso faz parte do nosso conteúdo da oração, então é muito importante nós refletirmos sobre isso. Que a fonte de nossas palavras na oração também é a fonte do nosso coração. E uma forma muito boa de fazer um autoexame de nossa fé, de nossa vida com o Senhor. Segunda parte, nós temos, ou segundo tópico desta parte, a questão dos edificadores do reino. Edificadores do reino. Aqui fala da visão, dessa visão que nós devemos ter ao orar, de nos colocarmos junto de Deus como a Bíblia chama de cooperadores dele. Cooperadores, ou seja, como Deus está olhando este mundo agora. 7 bilhões de vidas, culturas das mais diversas, mais da metade do mundo não conhece a Cristo, tantas religiões, algumas opressoras, com o nome de cultura, de tradição, de tanta coisa, dentro do nosso próprio país, da nossa casa, da nossa vizinhança, do nosso bairro. Como nos colocamos quando vamos orar? Como espectadores ou quanto edificadores do reino? Ou seja, conversar com ele, que é o arquiteto, né? O sumo arquiteto, o sumo pastor, juiz, advogado, tudo, né? Deus é tudo, é a luz, é o amor, é a vida, a verdade, o caminho, tudo, tudo. Qual é a nossa postura se nós estamos vivendo como edificadores do reino? Para isso, para que nós vivamos assim, nós vamos ter então como prioridade o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
primeiro o reino. Para que haja essa prioridade no reino, Paulo, você pode dizer alguma coisa sobre isso ou ler? Pastor, eu estava lendo essa parte de primeiro reino, então Pois eu não. tive uma dúvida. Porque ao analisarmos, a gente vai ver que é a primeira petição, é o primeiro pedido na oração. Então eu queria que o senhor explicasse melhor o peso desse pedido por ser o primeiro, porque poderia ser tantas outras coisas, podíamos pedir sabedoria, riqueza, mas foi primeiramente o reino. Então explica Exatamente. melhor para a gente, por favor. Quando você faz uma leitura dessa oração modelo, você vê, como você observou com muita propriedade, que o primeiro pedido, a primeira petição, não é por nós. E nem por terceira pessoa, não é intercessão também. Mas é pela primazia do reino de Deus, para que ele venha. O reino de Deus é o lugar da perfeição, é o lugar onde vão cessar, ou cessam, ou não existem os nossos problemas. Lá, nesse reino perfeito onde Deus habita em sua glória. Ao orarmos, então, o primeiro pedido que Jesus nos ensina é esse: venha o teu reino, de modo que nós aspiramos por isso, nós entendemos que, por mais que nós consigamos alguma coisa neste mundo, como resposta de oração, ainda será imperfeito enquanto estivermos neste plano aqui. Então, um pedido para que os princípios do reino, a verdade do reino, a justiça do reino, a paz do reino, a vida do reino e o próprio Deus, que é o reino, se manifeste no mundo. A gente vai ao intervalo e volta já para dar continuidade à nossa lição.